Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós iniciamos o fim dos sacramentos. Falaremos sobre o último sacramento a ser desenvolvido aqui no conteúdo, na catequese. Depois falaremos sobre o fim real, que aí nós falaremos sobre sacramentais e exéquias, os ritos finais que toda pessoa recebe, ou pelo menos deveria receber. A gente vai falar sobre isso. Mas hoje nós falaremos sobre o sacramento do matrimônio, o sacramento que une duas pessoas, que faz essa união das duas pessoas, onde dois se tornam uma só carne. Então já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, divulgar esse conteúdo também para outras pessoas. Também lembrando que eu estou fazendo conteúdo também lá no Instagram, então você me segue aqui, se estiver aparecendo aqui o meu Instagram, me segue também para você acessar os conteúdos de lá também. Estou fazendo um estudo sobre o livro da Filoteia, a introdução à vida devota de São Francisco de Sales. Então, espetacular, muito bom o que São Francisco vai nos ensinar, São Francisco de Sales vai nos ensinar, e isso já é um ensaio para um outro estudo que eu estou querendo fazer. Não era necessariamente, na verdade, a Filoteia, esse estudo que eu estou fazendo, é apenas um teste que eu fiz para saber como é que ia funcionar um estudo que eu estou querendo fazer. Esse vai ser de uma forma mais regular, ou seja, eu vou colocar dias para nós estudarmos sobre essa questão. Então, aguarde para nós vermos o que nós vamos estudar, depois de terminarmos pelo menos 2 capítulos da Filoteia. Então, não vamos nos prolongar muito, você sabe que eu não gosto de prolongar muito essa introdução aqui, mas eu quero falar essas duas coisas então para você curtir todas as coisas que envolvem o canal aqui, se inscrever, compartilhar, assistir o vídeo até o final, Se você recebeu esse vídeo por WhatsApp, compartilhe com outras pessoas também, e sobre a introdução à vida devota. Vamos lá então, vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Falamos da primeira parte, então hoje nós teremos a primeira parte e depois semana que vem a segunda parte. Serão 2 partes somente também, assim como foi o sacramento da ordem, certo? Primeiro nós precisamos falar um pouquinho, uma introdução. O que é o matrimônio? O matrimônio então é um pacto entre o homem e a mulher, entre um homem e uma mulher, de comunhão íntima de toda a vida. Então vamos lá. Eles vão fazer um pacto de ter uma comunhão íntima para toda a vida. 3 coisas que nós precisamos entender aqui. Esse pacto, esse contrato, é um acordo que o homem e a mulher fazem entre si para terem uma comunhão íntima. Ou seja, eles não vão ser pessoas estranhas na vida um do outro. Eles não serão pessoas estranhas na vida um do outro, mas eles serão pessoas de intimidade. Compartilharão, terão uma comunhão. A mesma comunhão significa isso, a mesma intimidade, ou seja, estarão juntos e para toda a vida. Então são esses 3 os critérios que nós podemos observar aqui. E para que é destinado o matrimônio? Então a gente sabe que todo sacramento ele tem algum destino, ele tem alguma anuência da vida atinge alguma realidade na vida do ser humano. Então nós vimos isso quando nós começamos a estudar sacramentos. A gente viu que os sacramentos nada mais são do que o remédio às situações ou a resposta de Deus para casos concretos da vida do homem que já existia. Então, por exemplo, se o homem adoece, da mesma forma que a doença é um mal do corpo, o pecado é o mal da alma. Então, para essa doença do pecado, nós temos a confissão. E o que é, então, para o sacramento? Qual é o destino do sacramento do matrimônio? É ordenado para o bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole. Está escrito, está faltando um E aqui. Da prole. Então, são 2 os destinos, para que os cônjuges
para que os cônjuges alcancem o fim a qual eles foram chamados, certo? Bem, lembra sempre disso, que bem, quando eu falo assim, eu te desejo bem, eu desejo que você alcance o seu fim. Né? Assim como, por exemplo, uma figueira que dá figos, ou uma videira que dá uvas, e assim por diante, uma mangueira que dá manga, ela alcança o seu fim. O homem e a mulher que são destinados ao casamento, eles alcançam o seu fim no casamento. Eles alcançam o seu fim no casamento. E também não só para eles, né? Porque o casal, a família ela é constituída a partir do casamento, né, do homem e da mulher. Então o homem e a mulher já se tornam uma família completa, certo? Não existe esse negócio, só depois que o primeiro filho nasce é que a família se torna completa. Não, isso não acontece. Já acontece a completude da família ali no casamento, na cerimônia. Mas o outro destino do matrimônio é a educação da prole, procriação e educação da prole, crescer e multiplicar. Ou seja, não somente procriar, mas dar educação, uma educação de qualidade, uma educação que seja conforme o ensino cristão. E isso aqui eu não estou falando somente de português, matemática e tudo mais, não, mas eu estou falando também de ensino religioso, de catequese, de ensinar virtudes, de ensinar a se relacionar com as pessoas. E isso vai muito do que o pai aprende. Por isso o pai e a mãe, eles são extremamente convidados pela igreja a sempre se instruir. Assim como o sacerdote precisa estar em constante estudo, o casal, os cônjuges também são chamados para que eles possam dar o melhor para os seus filhos. Mas chega de introdução, agora vamos entender o que é realmente o matrimônio no desígnio de Deus. Quais foram os planos de Deus para o matrimônio? Então nós vamos ver as núpcias espalhadas por toda a Escritura. Nós vamos ver a Escritura começa e termina com a união de um casal. Lá no Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, existe essa união. Tanto o Gênesis quanto o Apocalipse, eles têm a mesma relação. No Gênesis nós vemos a primeira ação de Deus em relação ao homem é unir o homem a uma mulher, Adão e Eva. E a última, lá do Apocalipse, a última ação de Deus é também unir o seu filho, que é Deus, com a sua noiva, que é a igreja. Então, aqui nós temos o novo Adão e a nova Eva. Cristo sendo o novo Adão e a igreja sendo a nova Eva. Né? Obviamente que a gente fala da Virgem Maria como a nova Eva, mas justamente porque a Virgem Maria é a prefiguração da igreja. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Então a Sagrada Escritura fala do início ao fim do matrimônio, não somente no Gênesis e no Apocalipse, mas fala do seu ministério, da sua instituição, do seu sentido, da sua origem, da sua finalidade, das suas realizações, das suas dificuldades nascidas do pecado e da sua renovação no Senhor. Então, todas essas realidades são atingidas, são manifestadas, são publicadas na Sagrada Escritura, certo? Então, vai falar sobre como os casais devem viver, devem se unir, como ela foi instituída, qual o sentido do casamento. Então, sempre o casal ele pode então recorrer à Sagrada Escritura para respostas. Óbvio que a gente não vai falar de tudo aqui, mas para respostas que envolvam dificuldades no casamento, certo? Tudo na Bíblia fala de casamento. Tudo então fala desse casamento, porque o fim último do homem é se unir a Deus. E essa união o casamento nada mais é do que uma prefiguração da união de Deus com o homem, ou do homem com Deus, né? De Cristo com a sua igreja. Então, quando nós nos unimos e estamos unidos à igreja, nós estamos unidos e unimos a Jesus Cristo,
certo? O matrimônio na ordem da criação. Agora vamos ver na criação, depois do regime do pecado, depois da pedagogia da lei, depois do matrimônio do Senhor e depois da virgindade por amor do reino. Ou seja, a gente viu sobre a escritura, agora vamos ver parte a parte. A criação do matrimônio. Deus criou a íntima comunidade de vida e amor com suas leis próprias. Então foi Deus que criou essa intimidade. Não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, ele dá alguém para que o homem partilhe a sua intimidade. Todo homem, e essa solidão não é somente uma solidão de estar, de companheirismo, mas é uma solidão, uma solidão que não pode haver essa falta de intimidade. Todo homem e mulher tem escrito em sua natureza a vocação ao matrimônio. Então, todo homem é chamado e toda mulher é chamado ao matrimônio. Se os padres ou as religiosas são chamadas, eles são chamados também, mas eles se unem de uma forma diferente à igreja, ou de uma forma diferente a Jesus Cristo, tanto as religiosas, quanto os religiosos, quanto os sacerdotes. O casamento, então, é uma instituição divina. Em todas as culturas existe um certo sentido de grandeza na união matrimonial. Você vai reparar que todas as religiões, elas celebram o casamento, mesmo aquelas que não são cristãs. Mesmo aquelas que não são cristãs, elas fazem do casamento, do matrimônio, uma celebração grande. Uma celebração grande. O Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte: a saúde, e aqui a gente pode lembrar também que o termo saúde pode ser designado também como salvação. A saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar. Ou seja, uma sociedade feliz é uma sociedade que tem cônjuges, que tem uma comunidade familiar felizes. Ou seja, quando as famílias estão felizes em individual, ou seja, no seu núcleo particular, a sociedade em si ela está feliz. Prova disso a gente vê aqui na nossa vida, né? Esse caso, por exemplo, que ocorreu no Rio Grande do Sul, a gente vê que as famílias sendo prejudicadas, né? Nós nos comovemos. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas no Brasil inteiro se comoveu. Então, assim, a gente percebe que nós somos uma grande sociedade. É nesses momentos que nós percebemos que nós somos uma grande sociedade. E esse homem e a mulher são chamados por Deus, como nós vimos que o matrimônio é a criação divina, é chamados então no matrimônio ao amor. Então o matrimônio é essa escola de amor que Deus convida o homem e a mulher. São criados por amor, ou seja, Deus cria o homem e a mulher por amor e chama-os ao amor. É uma vocação universal, fundamental e inata, ou seja, é uma vocação universal. Universal significa que é para todos. Fundamental significa que é a base de todas as pessoas. Então, tanto que a base fundamental, no sentido de que toda pessoa, ela começa numa família. Seja uma família desestruturada ou não, né? Seja uma família desestruturada ou não, mas ela começa na relação íntima de um homem e uma mulher. Seja ela legítima ou ilegítima, toda pessoa começa assim. Então, e também inata, ou seja, desde o nascimento, todos são chamados à vida familiar, todos são chamados ao amor. Vida familiar e amor, aqui, para os casados, é a mesma coisa. Quando eu falar de vida familiar, quando eu falar, é a ferramenta. É como se eu dissesse assim, o ferreiro ou o armeiro, né, a pessoa que faz armas, a pessoa que faz espadas, ela está para o martelo, assim como o casal está para o amor. Ou seja, o amor na verdade o amor é a vocação universal de todos. Então o amor é a ferramenta com que todos vão usar na sua vida. O amor mútuo do casal, ou seja, entre o casal, torna-se imagem do amor absoluto e indefectível de Deus.
E aqui absoluto significa pleno, né? Ou seja, essa plenitude só no matrimônio o casal vai encontrar essa plenitude do seu amor, que se apresenta como acabado, ou seja, ali aqueles que são chamados ao matrimônio, eles acabam, eles conseguem chegar à plenitude. E também indefectível, ou seja, no matrimônio, o casal que vive na união juntamente com Deus, eles não falham, no sentido de que se é para a pessoa ser casada, aquele casamento, aquele matrimônio vai ser o suficiente para que aquela pessoa se torne santa. Vai ser a ferramenta fundamental e necessária para que aquela pessoa se torne santa. Então aqui nós temos é como se Deus dissesse o seguinte: fica aqui que vai dar certo. Fica aqui. Isso serve para todas as vocações. Eu não estou falando somente do matrimônio aqui, mas para todas as vocações. É na sua vocação que você encontra a sua realização, a sua felicidade. E o casal é chamado a essa fecundidade. Não somente fecundidade em ter filhos, mas fecundidade em também gerar vida ao redor deles. Então, sim, um casal que pode ou pode não ter filhos não significa necessariamente que eles são inférteis, não significa necessariamente que eles são estéreis, mas que eles possam gerar frutos ao redor deles, as pessoas que já existem mesmo. E também não são criados somente para o amor, mas são criados um para o outro. Então o homem foi criado para a mulher, no caso dos casados, e a mulher foi criada para o homem também. Então o homem criado para a mulher para o homem. O homem criado para deixar pai e mãe e se unir a ela, e se unir a essa mulher. E a mulher também é criada para auxílio do homem. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Qual é o destino do homem e o papel do homem no casamento? O papel do homem no casamento é se unir à sua mulher. Então é ele que abandona tudo, é ele que abandona pai e mãe, as coisas mais importantes para ele até o momento, para que a sua mulher se torne a coisa mais importante para ele. Por quê? Porque a sua mulher vai se tornar ele, vai se tornar um com ele. Então, é como se dissesse assim: qual é a coisa extrínseca ao homem, ao casado, ao marido, mais importante para o marido? Bom, podem ser os filhos, podem ser os pais, né? Mas eu tô falando aqui, lembra que eu vou usar uma palavrinha extrínseca, ou seja, que está fora. Agora, intrínseca, ou seja, dentro dele, a coisa mais importante é ele. E ele está unido a uma outra pessoa. A mulher também, e o papel da mulher é ser auxílio do homem. É ser esse auxílio do homem. Desde a criação, a mulher é chamada a ser auxílio do homem. Lembra o que Deus fez sobre esse auxílio. Lembra do Deus que é nosso auxílio, no sentido de que Deus é quem conduz a salvação do homem. Então, aí nós podemos ver. Eu cortei aqui, né? Peraí, eu tenho que parar com essas coisas, né? Que eu começo um pensamento, penso, mas não falo. Sobre esse auxílio que Deus é para o homem, no sentido mais profundo. Não é que Deus seja uma ferramenta para o homem. Ou seja, dizer que o celular é o meu auxílio é uma coisa, né? Dizer que o meu celular é um auxílio para mim é uma coisa. Ou seja, o meu celular é inferior a mim. Mas dizer que a minha mulher é meu auxílio, que a minha esposa é meu auxílio, ou dizer que Deus é meu auxílio, eu não estou dizendo aqui que eles são inferiores. Que eles são inferiores. Cada um tem seu lugar. A mulher ao lado do homem. E Deus acima do homem. E quais são as passagens que confirmam tudo isso? Então, existem várias passagens. Gênesis 2, Salmo 121, Gênesis 2 de novo, Mateus 19. E aqui vocês podem dar uma pausa e ler cada uma dessas aqui, certo? Vamos lá. O matrimônio sobre o regime do pecado. Então, nós já sabemos que Deus criou o homem
mas que o homem criou o pecado. Deus criou o bem, porque é o bem, é o próprio bem. Na verdade, Deus criou o homem no bem, mas o homem no bem decidiu pela sua liberdade o mal. O mal é esse que é o pecado. E o pecado, então, é essa desordem. Essa desordem é a experiência do homem ao mal, do mal. Ou seja, quando o homem experimenta o mal. O pecado, então, é a experiência do mal, a qual todo homem faz. Esta é a sua volta, e está à sua volta em si mesmo. Está à sua volta e em si. Ou seja, o mal está ao redor do homem. Por mais que o homem seja bom, por mais que o homem seja... aqui eu estou falando homem de humanidade, tá bom? Por mais que o homem seja bom, por mais que o homem tenha a santidade em si, uma virtude, uma pessoa que foi criada, mas ela vai experimentar o mal em algum momento da vida dela. Extrinsecamente, ou seja, de fora dela, ou intrinsecamente também. Na relação entre o homem e a mulher, essa experiência se sente. Então, aí o que aconteceu? Quando o homem e a mulher, eles estão nesse pecado, quais são as coisas que aparecem? Aparecem discórdias, aparece espírito de domínio, ou seja, o homem querendo dominar a mulher querendo dominar o homem. Aparece a infidelidade, marido e mulher se traem. Aparece o ciúme também. Aparecem os conflitos por N motivos, por todos os motivos. Aparece o ódio também, e aqui é importante porque as pessoas acham que é porque eu amo, significa que eu odeio. Não. O homem pode odiar a esposa e a mulher pode odiar o esposo. Né? Aquele ódio que vai sendo alimentado ali aos poucos, e a pessoa não fala, e a pessoa não se manifesta. Né? Aquela coisa aquele rancor que vai surgindo por pequenas coisinhas. Então esse é o ódio que o catecismo vai dizer. E a ruptura também, ou seja, quando chega a ponto de não existir mais vínculo, não existe mais como os dois ficarem juntos. Ou seja, há uma desordem entre a relação do homem e da mulher. E de todas as épocas, de todas as culturas, em todos os indivíduos. Ou seja, nunca houve um casal que não tivesse uma desordem em si. Nunca teve um casal que não tivesse uma desordem em si. E aí nós vamos ver agora a natureza e o pecado. Há duas realidades no ser humano, que são a natureza e o pecado. A natureza é referente a nascimento, natus. Você nunca parou para pensar isso, né? Que natureza vem de natus, né? Ou seja, nascimento. E esse nascimento, mas um nascimento mais profundo, que é o nascimento da criação. Então aqui nós não estamos falando somente do nascimento que você teve lá no dia do seu nascimento, né? No dia que a sua mãe te deu à luz, mas também eu estou falando aqui da criação, né? Quando todos os homens nasceram no coração de Deus, né? Quando todos os homens foram criados no coração de Deus. Deus não nos criou no pecado, mas propensos a pecar devido à liberdade. Deus não nos criou no pecado, mas propensos a pecar devido à liberdade. Eu já falei isso aqui, né? Mas volto a repetir então. É pela liberdade que o homem peca, né? É pela liberdade que o homem pode pecar. Mas também, se não existisse essa liberdade, não existiria amor de Deus. Por isso, Deus ama o homem, por dar liberdade ao homem. Liberdade essa que ele não deu para outras criaturas. O primeiro pecado, então, rompeu a comunhão original do homem com a mulher. Se a gente for olhar lá no Gênesis, a gente vai ver que existiu uma ruptura ali. O homem começa a acusar a mulher começa a acusar o homem, a mulher começa a se distanciar do homem, o homem começa a querer dominar a mulher, e assim por diante. Relações distorcidas de acusação recíproca, né, que foi o que aconteceu ali, acusações recíprocas entre eles, e aí sempre vai existir essa história, são os homens contra as mulheres, são o homem e a mulher fala, as mulheres falam, né, homem é assim, homem faz isso errado, aí o homem fala, a mulher faz isso errado, e tudo mais.
A atração mútua converte-se em relação de domínio e de cobiça. Então já não são mais duas pessoas que se atraem, mas agora que querem possuir o outro como domínio, como cobiça. Ou seja, fazem do outro um objeto. E aqui serve tanto para homens como para mulheres. E a vocação à fecundidade fica agora sujeita às dores do parto e ao ganha-pão. E aqui as dores do parto vai para a mulher, ou seja, é próprio da mulher dar à luz, né? Isso é indiscutível, né? Mas é próprio do homem dar o ganha-pão, ou seja, conseguir o ganha-pão, o que antes do pecado não acontecia. Mas apesar do pecado, ainda existe uma ordem, ainda veio uma ordem. Deus não tirou, Deus não permitiu uma desordem completa no homem, para que o homem encontrasse o caminho de volta. Porque se o homem estivesse totalmente perdido, não conseguisse mais voltar, né, seria impossível. Por isso Deus permite algumas ordenações que são lá do nascimento, que são da natureza do homem, para que essa natureza não, para que o homem encontrasse caminho de volta à sua natureza. A ordem então da criação imposta por Deus no ser humano ainda existe apesar do pecado. Então, como eu falei, o ser humano doente e ferido precisa da graça divina para curar-se. Não é um ser humano perdido, ou seja, morto. É um ser humano que está ferido, que está machucado, que está doente. E ele, como doente, como ferido, ele precisa de uma cura. Ele precisa de um remédio. Ele precisa ser curado. Ele precisa progredir no caminho dessa cura. Então Deus cura o homem com a sua infinita misericórdia. E só por ela pode o homem unir-se a Deus. Aqui, homem, eu estou falando mais uma vez sobre humanidade. Certo? Agora vamos ver o matrimônio sob a pedagogia da lei. Deus, a partir do pecado, dá uma pena ao homem e à mulher. E essa pena não é uma pena no sentido mal, porque Deus é mal, mas no sentido de que, olha, eu já estou dando isso aqui para vocês começarem a entender que é nesse caminho aqui que vocês serão curados. São os remédios da doença. Após o pecado original, Deus impõe então penas ao ser humano. Dores do parto às mulheres e suor no rosto, ou seja, o trabalho aos homens. Isso não significa que as mulheres não trabalhem, né? Porque é só o fato. Ou seja, no sentido de que o trabalho da mulher é a prole e o trabalho do homem é a família, certo? Ou seja, sustentar a família. E a mulher é sustentar com a sua dor a prole. Porém, estas penas são já o remédio que reduzem os malefícios do pecado. Então essas penas elas já vão começar a ser aquele primeiro, sabe aquele primeiro socorro? Aquele primeiro socorro ali, ocorreu um acidente, a gente tem que fazer uma coisa para não piorar. É isso que Deus fez. O matrimônio entra como o maior desses remédios. O remédio que enfrenta o auto-isolamento, ou seja, esse esconder-se de Deus que Adão e Eva tiveram, né? Eles tenderam no pecado se esconder de Deus, e Deus vai ao encontro deles. Também o egoísmo, que é pensar só em si. Não, mas não foi culpa minha, foi culpa da mulher que você colocou do meu lado. Não, não foi culpa minha, foi culpa da serpente que você deixou entrar no jardim. Esse egoísmo que existe, essa busca do próprio prazer, ou seja, de comer a fruta, de saborear a fruta, né? Então, o fruto proibido ali do Gênesis. Então, esse remédio que ajuda então, a abrir-se aos outros, ou seja, contra esse auto-isolamento. Esse remédio que ajuda a abrir-se à mútua ajuda, ou seja, a não ser uma pessoa escondida, egoísta, mas a amar-se, né? Essa mútua ajuda pode ser comparada ao amor aqui, a esse núcleo familiar, e abrir-se ao dom de si, ou seja, se entregar, né? Entender que você é essa joia que pode ser dada, que tem valor e deve ser dada ao outro, e deve ser dada de forma livre. Então existe a evolução do casamento. A antiga lei via o matrimônio diferente do que vemos hoje, mas com o tempo foi evoluindo, assim como todas as outras coisas foram evoluindo. Mas sempre foi lugar de unidade e indissolubilidade. Ou seja, o matrimônio, eles sempre foram pessoas que se uniam, duas pessoas, homem e mulher,
que se uniam para ser um só, para ser uma só pessoa e para toda a vida. Foi como eu falei lá no início. Mas o mais incrível é que o casamento foi criado em vista de proteger a mulher. Proteger a mulher. É para isso que o casamento foi criado. O casamento criado na sociedade, ou seja, essa concepção do casamento na sociedade, nada mais é do que a proteção e salvação da mulher. Lembra que agora eu quero que você fixe isso aqui no sentido da igreja. A igreja sendo a mulher e Cristo sendo o homem. O Cristo que salva e protege a mulher. O Cristo cavaleiro que salva a dama presa na torre. Isso mesmo, proteger a mulher. Mas como? Visa proteger a mulher contra um domínio arbitrário por parte do homem. Ou seja, não é qualquer homem que vai chegar e aquela palavra que você entendeu e você entendeu a palavra, né? Aquela palavra que o homem forçar a mulher, entendeu? Essa palavra. E aí nessa palavra, nessa atitude, o casamento ele protege a mulher. Ele protege a mulher do homem selvagem, aqui. Então todo homem e aqui é o homem mesmo, né? Todo homem desregulado, ele tende a isso. Ou seja, não é qualquer homem que pode tê-la, para educar o homem pedagogicamente. Então, ou seja, o casamento é para a salvação da mulher e para a educação do homem, para tornar o homem menos selvagem e para tornar a mulher mais segura. Então são esses dois os pontos do homem. O que o casamento faz com a mulher? Protege-a. O que o casamento faz com o homem? Educa-o. Certo? Vamos lá. O amor conjugal nas profecias. As profecias do Antigo Testamento preparam a consciência do povo eleito para entender a união exclusiva e fiel de Deus com Israel como um amor conjugal. Ou seja, toda profecia vai dizer que Deus e Israel têm uma relação de amor conjugal. Os livros de Ruth e Tobias destacam o significado elevado do matrimônio, da fidelidade e da ternura dos esposos. Então, o significado dessa fidelidade, chamados a fidelidade e ternura. O homem e a mulher no casamento são chamados a fidelidade e a ternura, a serem um só, estarem unidos e principalmente unidos no amor, né? Unidos no amor, ou seja, não ser, porque se faltar amor, se faltar respeito, se faltar essa ternura entre o casal, vai faltar a fidelidade também. A tradição sempre interpretou o Cântico dos Cânticos como uma expressão única do amor humano, refletindo o amor de Deus que é indestrutível. Então o Cântico dos Cânticos também vai dizer sobre essa realidade. Certo? Agora vamos ver o matrimônio em Deus, o matrimônio no Senhor, em Jesus Cristo. Cristo eleva o matrimônio. Então, depois de todas essas realidades que nós vimos na Sagrada Escritura, agora vamos ver o que Cristo fez com o matrimônio. Primeiro, ele elevou o matrimônio. Lembra dessa evolução, desse desenvolvimento que o matrimônio teve ao longo da Sagrada Escritura? Então, Cristo finaliza o matrimônio. Então, a aliança nupcial entre Deus e Israel prepara a aliança nova e eterna. E Cristo uniu a si toda a humanidade. Quando? Na sua encarnação. Quando ele se encarna, ele fala assim: agora o homem pertence novamente a Deus. Pertence novamente a Deus. União é a mesma coisa que casamento. Cristo também não só eleva, mas inicia o matrimônio. Onde ele vai iniciar? Lá nas bodas de Caná. Era tradição do povo judeu que o noivo providencie o vinho para o casamento, providencie a festa, providencie o início da festa. É ele que fala: vamos começar. É ele que fala. E por isso Cristo fala assim: não está na minha hora, mano.
a minha hora ainda não chegou. E aí, Nossa Senhora sabiamente fala, fazei tudo o que ele vos disser, lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí Cristo assume então, fala assim, pela sua liberdade, não coagido por Nossa Senhora, mas pela sua liberdade, ele diz, vamos começar o matrimônio. E é ali que começa o matrimônio, né, a festa de casamento de Jesus com a sua igreja. É ali que começa. Aquela hora que ele estava falando era a hora do casamento dele. Era o início do casamento, que vai se finalizar no Apocalipse. Tá bom? A igreja vê então na presença de Jesus, nas bodas de Caná, a confirmação da bondade e do matrimônio. Essa bondade que Deus permite. Essa bondade que Deus faz ao transformar a água em vinho. O matrimônio, então, é, portanto, um sinal eficaz da presença de Cristo. Então, quando você vê um casal, você está vendo o Cristo se manifestando nessas duas pessoas. Cristo se manifestando neles e unindo-se a eles, certo? Isso quando o casal se casa na igreja católica, certo? Cristo também explica o matrimônio. Não somente eleva e inicia, mas ele explica o matrimônio. Jesus ensinou o sentido da união entre o homem e a mulher. O Criador assim quis o matrimônio desde o princípio. Então, Cristo vai falar que era desde o princípio, ele queria que o matrimônio fosse sem repúdio da mulher, que foi dada por Moisés. Então, ou seja, o repúdio da mulher foi dado por Moisés, não por Deus. Certo? Por conta da dureza dos corações. Não é porque Moisés também era mau também, alguma coisa assim. Não. É porque o homem e a mulher se tornaram duros de coração. Portanto, ele foi convidado por Deus desde o início. Desde o início de Gênesis, quando Jesus fala sobre o início, mas no início não era assim, ele estava falando do Gênesis. Certo? Eu espero que vocês tenham familiaridade com a palavra de Deus, né? Pelo menos aquilo que eu falo aqui, entendam qual que é a palavra. Não precisa saber qual que é a passagem exata, né? Nem eu sei. Mas eu sei que existe essa palavra, que Jesus fala sobre isso. O que Jesus fala. O importante não é saber o número, o versículo, o capítulo, o livro. Não é importante. O importante é o que Jesus fala. Tá bom? Isso aqui é básico de todo católico. Vamos lá. Nossa, eu detesto quando as pessoas falam isso. Eu falei. Desculpa, gente. Vamos lá. Cristo restabelece o matrimônio. Cristo veio também restabelecer o matrimônio. Ou seja, esse matrimônio que estava dificultoso por conta da dureza do coração, Cristo vai dizer assim, olha, daqui para frente não seja mais assim. Ele restabelece, ele volta ao início, excluindo os erros. Então agora ele vai apontar os erros. Cristo aponta os erros que existiam no matrimônio e ainda existem, tá bom? Não é porque Cristo veio, apontou que as pessoas deixaram de errar, né? A gente sabe disso. Impondo também um fardo possível, ou seja, colocando virtudes nas pessoas para que elas possam carregar esse fardo de serem casadas, certo? E dando força e graça para vivê-los. Então Cristo não somente fala que é possível, mas também dá a possibilidade, dá a força e ensina a renunciar e tomar a cruz. No sentido de que a cruz do marido é a esposa e a cruz da esposa é o marido. Mas só pode viver assim se tiver a experiência da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. Toda vocação de leigos, consagrados, ordinados, eles devem viver a cruz de Cristo. Eles vivem a cruz de Cristo nas suas vocações, certo? Maridos, amai as vossas esposas. E aí nós vamos ver aquela passagem lá de Efésios 5, 25 a 32, né? De forma rápida, gente, eu não vou me prolongar nessa parte aqui, mas de forma rápida entender que lá em Efésios 5, São Paulo vai falar dos deveres do homem e da mulher, do marido e da esposa. E vai nos explicar que o matrimônio é um lugar de renúncia e sacrifício. Para quem? Para ambos. De renúncia e sacrifício. Então, quando o homem é chamado a amar a esposa, São Paulo não quis ser redundante para dizer a esposa também é chamada a amar como Cristo amou a igreja. E também
E também, da mesma forma como Cristo, como São Paulo chama a mulher a ser submissa ao homem, o homem também é chamado a ser submisso, a renunciar pela mulher, a se renunciar pela mulher. Vamos lá. Só que agora a gente precisa entender, separar isso. Porque senão fica o homem querendo ser submisso, a mulher querendo ser submissa, e ninguém assume a dianteira, né? O homem é a dianteira da casa. O homem é a dianteira. O homem é quem vai sofrer mais. Se tiver que alguém morrer, se tiver que alguém estar na frente, lembra lá daquela passagem de Davi? Todo o exército. Qual que é o primeiro que morre? É a infantaria, aqueles que estão na frente. Aqueles que estão na frente. Então o homem é a infantaria do casamento. A mulher é o tesouro, proteção. Ela vai ser protegida. Por isso o homem está na frente. Por isso o homem ama a esposa como deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, salvando, dando a sua vida e protegendo a sua esposa protegendo a sua esposa da perdição. Da perdição aqui no sentido do infortúnio, do mal, né? Protegendo ela do mal. O homem é a proteção da mulher. E proteção está em cima. Então, sim, equipamentos, as coisas que estão dentro da sua casa, elas não são protegidas pelo telhado? Ou seja, essas coisas estão submissas ao telhado. Então aí quando você vê isso, a submissão, a mulher sendo submissa ao marido, não é que ela vai apenas obedecer, não é uma obediência cega e será direcionada e tudo mais, não é somente isso. Mas é no sentido da mulher se colocar em situação de proteção do homem, porque é o homem que deve sofrer mais pela mulher as coisas extrínsecas. O homem sofre o extrínseco, a mulher sofre o intrínseco do casal. Sofre o intrínseco, aquilo que está dentro, né? De forma concreta. Então, onde a mulher se submete com docilidade ao homem, e onde o homem se sacrifica até a morte pela mulher. Então, casamento é isso. Um lugar onde a mulher se submete e onde o homem se sacrifica. Os sacramentos são para este matrimônio. O batismo é o banho pré-nupcial. O crisma é a unção da noiva pelo noivo. A Eucaristia é a comunhão dos esposos. Vamos lá, o que está falando aqui? O que o Catecismo vai dizer lá no 1617? Ele vai dizer que os sacramentos, todos eles são envolvidos para o matrimônio, para esse matrimônio espiritual nosso. O batismo é como se fosse aquele primeiro banho que a noiva recebe depois de ser encontrada no deserto, depois de ser encontrada toda suja. É aquele banho que ela recebe para o casamento. Sabe aquele banho que a noiva toma, né, para o casamento? É isso, essa preparação da noiva. Depois o crisma é essa unção, ou seja, não uma maquiagem, mas uma vida nova, uma luz dentro dela, para que ela possa servir. E aqui eu estou falando da mulher igreja, tá bom? Da igreja. A Eucaristia é a comunhão dos esposos, ou seja, a união de Cristo com a sua igreja. O matrimônio cristão, então, torna-se eficaz, assim, sinal eficaz e sacramento da aliança de Cristo com a igreja. O matrimônio, então, está extremamente ligado a essa união da igreja com Cristo. O matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança, pois comunica a graça da aliança de Cristo. Certo, gente? É muito conteúdo. Eu não dei a metade ainda. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre a virgindade. Mas espera aí, mas por que falar de virgindade no sacramento do matrimônio? Em qual lugar nós falaríamos? Né? Na ordenação? Não, porque existem pessoas que são chamadas à virgindade não sendo casadas. Certo? Mas vamos lá. Existem pessoas que não têm nenhum laço, nenhum laço do cristão é maior do que o laço dele com Cristo. Então, toda pessoa que se une a outra pessoa
ela não se une, isso no casamento, ela não se une tanto quanto ela se une a Deus quando ela está na Eucaristia. Cristo é o centro de toda a vida. Então, o homem não pode fazer da mulher o centro da sua vida, e nem a mulher o homem, e nem a mulher fazer o homem o centro da sua vida. Até porque eles se tornaram um. Então, quando ele se faz o centro, ele faz o centro. Quando ele faz a mulher centro, ele também se faz centro. E não, Cristo é o centro, deve ser o centro da vida familiar. Laços familiares, sociais, etc., não superam os com Cristo, não superam os laços com Cristo. Então, são chamados de celibatários as pessoas que foram e são chamadas a renunciar ao matrimônio. Renunciar de forma direta ou indireta, para seguirem o Cordeiro, para cuidarem das coisas do Senhor, para procurarem agradar o Senhor em tudo e para saírem ao encontro do esposo que vem. Então, o que são essas 4 realidades que os celibatários são chamados? Você que é celibatário, você que é convidado por Deus a essa realidade, são essas coisas: seguir o Cordeiro, cuidar das coisas do Cordeiro, procurar agradar o Cordeiro e sair ao encontro do Cordeiro. Seguir o Senhor, cuidar das coisas do Senhor, procurar as coisas do Senhor, aquilo que estiver perdido, e sair ao encontro do Senhor. E também nós vamos falar sobre a virgindade. A virgindade por amor do reino dos céus é um desenvolvimento da graça batismal. Então, a virgindade nada mais é do que esse desenvolvimento da graça batismal. Um sinal poderoso da preeminência da união com Cristo. E é um sinal da espera fervorosa do seu regresso. Ou seja, quando a pessoa ela vive a virgindade, ela está vivendo todas essas realidades. E é um sinal que lembra também que o matrimônio é uma realidade do tempo presente, que é passageiro. Ou seja, são as pessoas que vivem a virgindade que já estão antecipando o que nós viveremos no céu. O que nós viveremos no céu. No céu sereis como anjos. Ou seja, não haverá carne nesse sentido sexual, certo? E aí, qual é o conflito entre matrimônio e virgindade? Por que a virgindade está colocada aqui? Seja o sacramento do matrimônio, quer a virgindade por amor do reino de Deus, vem do próprio Senhor. Então, tanto o matrimônio quanto a virgindade vem do Senhor, né? Jesus dá sentido e graça a essas duas vias. Ou seja, todas elas são vias de Deus. Tanto uma pessoa que está vivendo a virgindade quanto uma pessoa que está vivendo o matrimônio são dadas por Deus, por Jesus. E a virgindade e o matrimônio favorecem mutuamente. Os virgens ajudam na oração os casados. Os casados ajudam na oração os virgens. Os virgens, aqui eu estou falando virgens às virgens, os virgens, tanto homem quanto mulher. São João Crisóstomo vai dizer: denegrir o matrimônio, ou seja, falar mal do matrimônio, é ao mesmo tempo diminuir a glória da virgindade. Enaltecê-lo é realçar a admiração devida à virgindade. Porque, no fim de contas, o que só em comparação com o mal parece bom, não pode ser um verdadeiro bem, mas o que ainda é melhor do que bens incontestáveis. Esse é que é o bem por excelência. O que São João Crisóstomo está dizendo aqui? Ele está dizendo que tanto o matrimônio não pode ser denegrido pelas pessoas que são chamadas à virgindade, quanto as pessoas que são chamadas à virgindade, quanto as pessoas que são chamadas... Tanto o matrimônio não pode ser denegrido pelos que são chamados à virgindade, quanto a virgindade não pode ser denegrida pelos que são chamados ao matrimônio. Então um não é maior do que o outro. Já que são os dois bons, é dizer assim, o que é o oposto? O que é o oposto do matrimônio? É a virgindade? Sim, mas quer dizer que os dois são... Ou quer dizer que um dos dois é ruim? Não. Não. Porque aquilo que é mal em comparação de algo bom não pode ser um verdadeiro bem. Certo? Aqui, ó. No fim de contas, o que só é em comparação com o mal parece bom, o que só é bom em comparação com o que é mal, ou seja, eu vou me comparar com Hitler. Não, me comparando com Hitler, eu sou bom.
me comparando com uma pessoa que matou bilhões de pessoas, milhões de pessoas, dezenas de pessoas, eu sou bom. Centenas, dezenas, unidades de pessoas, eu sou bom, né? Mas não é isso. Isso não é bondade. Bondade não é você se comparar com o mal. Bondade é você se comparar com o bem. E você se ver no bem. E aí, nós nos comparamos não com o mal, mas com o que é bom. E aí nós nos comparamos. Por isso que o cristão é chamado a comparar-se com Cristo. Tá bom? Vamos lá então agora a celebração do matrimônio. Certo? Temos mais muita coisa para falar. Mais muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Jesus amado, sangue do Cordeiro. Vamos lá. Esse conteúdo vai ser longo, viu, gente? Eu sinto muito, mas vai ser longo. Vai passar de 1 hora aqui facinho. Facinho. A gente já está nos 50 minutos já de conteúdo aqui. Vamos lá. Ocorre normalmente, então, quando ocorre a celebração do matrimônio? Então a celebração do matrimônio vai ocorrer normalmente dentro da Santa Missa. Como eu falei lá na ordem também, eu falo aqui. Todos os sacramentos se destinam à Eucaristia. E na Eucaristia há a união e entrega de Cristo à Igreja. No matrimônio também essa união e entrega. A singularidade entre Eucaristia e matrimônio está nessa união e entrega. Cristo que se entrega e se une à Igreja. O homem que se entrega e se une, a mulher que se entrega e se une ao seu cônjuge. Certo? O consentimento então dado pelo casal é selado unindo-os na Eucaristia. Por isso o casal recebe a Eucaristia. Formam um só corpo na Eucaristia e no matrimônio. Certo? A preparação do noivo, então, como deve ser a preparação dos noivos? Para que seja válida, digna e frutuosa, os noivos devem passar por uma preparação para a celebração do seu matrimônio. Então, é inconcebível que, para ser ordenado, uma pessoa estude 5, 9, 10 anos e para o casamento faça-se um curso de uma semana, de um fim de semana. Ridículo isso, gente. Então, sim, por isso eu falei que a formação do casal, no mínimo, ela deve ser constante. E devem continuar em núcleos de casados. Ou seja, serem formados por casais. Estarem em contato com outros casais para ver as dificuldades dos casais para serem formados por esses outros casais. E também para formarem também, obviamente, né? Esta preparação requer tempo e qualidade. E eles também devem se preparar recebendo o sacramento da penitência. Então, duas coisas: formação e sacramento. Formação e reconciliação. Quem celebra o matrimônio não é o padre. Quem celebra o matrimônio são os esposos, são os cônjuges. Se refere, são os noivos que celebram. Se confere, eles se dão. O homem dá o matrimônio à mulher e a mulher dá o matrimônio ao homem. Eles exprimem o seu consentimento perante a igreja. E aqui, sim, eles, perante a igreja, que está ali na presença do padre, na pessoa do padre, é que eles falam: olha, na presença de Deus, na presença da igreja, eu me dou a ela, ela se dá a mim. E ela se dá a ele. Certo? Quem celebra o casamento são os noivos, são os esposos. E existem várias liturgias matrimoniais, né? Então, que a gente deve ter ido em casamentos que foram diferentes uns dos outros e tudo mais. Há várias liturgias matrimoniais ricas em orações de bênção e epiclésia. Lembra lá? Bênção, ou seja, o padre que reza para a bênção acontecer, né? E também epiclésia, invocação do Espírito Santo sobre os esposos. O sacerdote então pede a bênção e a graça a Deus sobre o casal, especialmente sobre a esposa. Tá bom? Por quê? Porque é a esposa que vai ser protegida mais uma vez. É a esposa que vai receber muito mais bênçãos no casamento do que o esposo. Certo? O Espírito Santo é o selo da aliança do casal, que é derramado nessa epiclésia, nesse convite. Então, da mesma forma que o padre reza
Da mesma forma não, né? Mas assim como o padre reza, pedindo o Espírito Santo para que desça sobre o pão e o vinho para se tornar o corpo e o sangue de Cristo, também pede o Espírito Santo para que desça sobre aquele casal, que eles sejam selados no Espírito Santo. É o selo, então o Espírito Santo é o selo da aliança do casal, que faz nascer o amor vinculado a Cristo e a força pela qual se renovará a fidelidade. Certo? Então, nós temos aqui a segunda parte já da celebração, entendendo a celebração. Agora vamos ver o consentimento, para finalizarmos a aula de hoje, o consentimento matrimonial. Certo? Vamos lá. Existem então os atos dos protagonistas. Quais são os protagonistas? O homem e a mulher. O homem e a mulher devem ser. Para acontecer um sacramento, o que devem ser? Eles devem ser batizados. Ok, isso? Concordam com isso? Devem ser batizados. Devem também ser livres para contrair matrimônio, ou seja, não podem ser casados com outra pessoa. Não podem ser casados com outras pessoas. Né? Se foram casados, a pessoa com quem um dos cônjuges for casado deve ter morrido. Né? Isso aqui a gente entende. Que exprimam livremente o seu consentimento. Ou seja, não é somente uma questão de ser batizados, ser livres, mas é também exprimir essa liberdade. Ou seja, por isso é publicamente. Por isso o casamento não pode ser sem testemunhas. Por isso o casamento tem a presença do padre, porque o padre também é uma testemunha ali, né? Existem os padrinhos e tudo mais, obviamente, mas duas pessoas no mato, né? Um homem e uma mulher no mato, são batizados, são livres. Eles não podem se dar em casamento ali, porque outras pessoas eles sozinhos, eles não podem. Eles não estão exprimindo publicamente. Ser livre aqui quer dizer não ser constrangido. Ou seja, não ser impulsionado por outras pessoas. Ou por alguma situação. Olha, se você não casar, você não vai ser a herdeira da família. Alguma coisa assim. Entendeu? Nesse sentido. Não estar impedido por nenhuma lei natural nem eclesiástica. Aqui, lei natural, a gente pode entender, por exemplo, doenças, problemas psicológicos, mentais, tal. E eclesiásticos também, né, no sentido de estar unido a uma outra pessoa. Certo? Quais são os atos indispensáveis no matrimônio? No matrimônio, nesse consentimento. É indispensável o consentimento. Então, é um ato indispensável. Não se dispensa o consentimento do homem e da mulher. Certo? Se faltar o consentimento, não há matrimônio. E este consentimento é um ato humano. É um ato humano. E os esposos se dão e recebem mutuamente. É uma união dos esposos entre si. E consuma-se no fato de os dois se tornarem uma só carne. Então, o homem fala, eu recebo-te por minha esposa, e a mulher fala, eu recebo-te por meu esposo. Então, essas palavras a fórmula do matrimônio. É aqui que a mulher e o homem se tornam esposo e esposa. Certo? É um ato também da vontade. Ou seja, esse consentimento é um ato da vontade. É um ato indispensável. É um ato indispensável. É um ato dos protagonistas. O consentimento é um ato dos protagonistas, é um ato indispensável e é um ato. Deixa eu tirar esses S's aqui, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. É um ato da vontade. Não pode ser forçados de modo nenhum os esposos. Os esposos não podem ser forçados de forma nenhuma. Ah, porque ficou grávida. Ah, porque vai morrer. Ah, por isso ou por aquilo. Nenhum motivo. Livres de violência ou de grave temor extremo. Então, ou seja, não pode haver violência para se casar. Devem se casar livres. Nenhum poder humano pode subsistir-se a este consentimento. Ou seja, nenhum poder humano pode substituir este consentimento. Ou seja,
Você não pode ser obrigado a casar. Devem ser movidos por suas próprias vontades. O homem por sua própria vontade, a mulher por sua própria vontade. Faltando essa liberdade, o matrimônio é inválido. Muitos matrimônios podem ser considerados inválidos nesse sentido aqui, tá bom? Ato que nulifica. Quais são os atos? Aqui é esse mesmo. Quais são os atos que nulificam, ou seja, que tornam nulo, ou melhor, que podem ser, que tornam nulo o matrimônio? É a tal da nulidade matrimonial, que sempre se fala, né? Todo mundo se fala. Vamos lá. Por esses e outros casos, pode a igreja julgar nulo o matrimônio. Nulo é diferente de anulado, tá bom? Anulado é quando uma coisa existiu e ela não existe mais. Por exemplo, um contrato foi anulado. Eu fiz um contrato de compra e venda, né? A pessoa não cumpriu o contrato, eu anulo aquele contrato, certo? No caso do matrimônio, ele só existe se caso existirem todas essas situações. Alguns casos tornam nulo o casamento ali no ato. Ele não existiu. Eles viveram, né? Eles viveram juntos, mas não como casal casado, de fato. A igreja examina caso a caso, por pedidos dos interessados. Então, assim, só quando os interessados pedem. Ou seja, a igreja não chega lá e fala assim, não, vocês, a gente estava vendo aqui, aí vocês têm um casamento nulo. E aí, a igreja pode fazer isso? Não. Aí o casal tá bem, o casal tá de boa, não quer separar e tudo mais, tá tendo filhos e... Não, a igreja não faz isso. Só quando os interessados pedem. Há um tribunal eclesial competente para isso. Normalmente são nas arquidioceses, né? Tá? Pode ser que nas dioceses tenha, mas nas arquidioceses é certeza. Nas arquidioceses é certeza. O matrimônio nunca existiu. Ou seja, então nunca existiu. Nunca existiu. Eles saíram da igreja como entraram. Como entraram. Como sendo duas pessoas. Não sendo uma. Ficando assim os contratantes livres para se casarem. Porém, deve-se levar em conta as obrigações naturais que resultarem da união anterior. Ou seja, casamentos nulos, que não existiram. Casamentos nulos, mas que geraram filhos, as pessoas elas ainda são responsáveis por aqueles filhos, mesmo que o casamento deles foi nulo, certo? E quais são os atos do sacerdote? Os atos do sacerdote no casamento são: ele recebe o consentimento dos esposos em nome da igreja, ou seja, é ele que escuta o que os esposos estão consentindo ali. E ele dá a bênção da igreja, então ele ouve, recebe e concede a bênção. Sua presença exprime visivelmente que o matrimônio é uma realidade eclesial. Então, é uma realidade que pertence à igreja, que pertence ao corpo de Cristo. As testemunhas presentes também exprimem isto. Então, as testemunhas ali, elas são prova de que aquele casal se casou. Vai que um dia na frente eles querem dizer que não se casaram. Existe testemunho para isso. Eles não são nem doidos de falar, já que eles convidaram um mundo de gente. O ato público presente. Então, deve ser um ato público presente. Aliás, um ato do público presente. Então, o que o público presente deve fazer no matrimônio? O matrimônio é também um ato público, que é realizado então na presença de testemunhas válidas da igreja, ou seja, batizados. Então, devem ter pelo menos os batizados ali. Se a família do outro não é batizada, tudo mais, não tem problema, né? Precisa haver batizados ali. E que seja um ato litúrgico, ou seja, que tenha as suas regras, que tenha a sua publicidade, né? Lembra que ato litúrgico é aquilo que vem do povo, aquilo que está no meio do povo. Introduzir os esposos aos direitos e deveres da igreja. Então é dizer que, olha, ali a partir daquele momento, publicamente, eles têm direitos e deveres. Eles têm direitos e deveres diante da igreja. Diante da igreja. Os direitos e deveres é o homem proteger a mulher proteger a casa, a mulher dar educação, o homem dar educação, e tudo mais. Todas as coisas que são ditas
o casal se compromete à fidelidade na presença dos outros. Então, existe esse comprometimento público. O matrimônio, então, é o estado da vida na igreja. Ou seja, é quando a igreja está plenamente manifestada. Porque está ali a igreja na presença do padre, está ali os batizados na presença do noivo e do público, nos noivos e do público. E é um ato que exige certeza. As testemunhas estão ali para isso, ou seja, garante que as pessoas que os noivos tiveram certeza no que eles falaram. Então, por exemplo, aquelas brincadeirinhas que normalmente, às vezes o noivo pode fazer ou a noiva pode fazer. Você aceita fulano de tal e a pessoa fala assim, se ela fizer isso ou ele fizer isso, essas brincadeirinhas, não pode existir isso aqui. O padre pode cancelar na hora ali, certo? Essas situações não podem existir. Ali é um ato litúrgico, não é um ato de brincadeira, certo? E é um ato livre e responsável. Para que seja ato livre e responsável, o casal deve ser preparado para o matrimônio. Devem ser preparados com exemplos e ensinamentos diretos e indiretos. Como assim direto? Ensinamentos diretos e indiretos. A mulher ou o homem que vão ser instruídos pelos pais. Olha, quando você tiver sua noiva, quando você tiver sua esposa, quando você tiver seu esposo, faça isso, seja assim, tenha essa virtude, tenha isso. De forma direta. De forma indireta, é a mulher ou o homem, o menino, a menina, que vê o pai tratando bem a mãe, que vê a mãe tratando bem o pai. Então, são exemplos indiretos, certo? Transmitem os valores humanos e cristãos do matrimônio à família. Ou seja, é transmitir essa educação, essa preparação, é transmitir os valores humanos e cristãos do matrimônio. Ou seja, o que é bom para o matrimônio. É isso? Leiam livros, façam isso. Então, tudo que seja bom para o matrimônio, então, deve ser transmitido. Quem é que tem o papel de preparar o casal? Os pais, os pastores e a comunidade cristã. Ou seja, todo mundo, né? Mas nessa ordem, os pais em primeiro lugar preparam os filhos que são chamados ao matrimônio, os pastores, ou seja, os padres, né? Padres, bispos, diáconos são chamados também a essa preparação. Todas as homilias podem ser uma preparação à vida familiar. E a comunidade cristã também. Sobre o que devem ser ensinados. Qual é o conteúdo que devem ser ensinados? Deve ser ensinado sobre a dignidade do amor. Primeira coisa que deve ser olhada é falar para eles que eles são chamados a essa dignidade do amor conjugal. Sobre essa missão do amor conjugal. Sobre o exercício do amor conjugal e na estima desse amor conjugal, dessa caridade. Na caridade do amor conjugal. Na caridade do amor conjugal fica redundante. Mas é dizer que o amor conjugal vai ser vivido na caridade. Nesse exercício, nessa missão e nessa dignidade. Então, o amor conjugal é chamado a dignidade, tem uma dignidade, tem uma missão, tem um exercício e tem uma estima de caridade. Certo? O Concílio Vaticano II vai dizer: os jovens devem ser conveniente e oportunamente instruídos, sobretudo no seio da própria família, acerca da dignidade, missão e exercício do amor conjugal. Deste modo, educados na estima pela castidade, poderão passar chegada a idade conveniente, ou seja, só no momento em que for conveniente casar, de um noivado honesto para o matrimônio. Certo? Vamos agora então ao último trecho da nossa aula. Agora, falar sobre os casamentos mistos e casamentos com disparidade de culto. Pode acontecer casamento misto? Pode. Quais são os casamentos mistos e casamentos díspares? Vamos lá. Os dois tipos de casamento extraordinários. Então, falamos aqui dos casamentos ordinários, né? Agora dos extraordinários, que são permitidos pela igreja e os quais merecem a atenção da igreja e da nossa aula.
na sua realização. São matrimônios onde os cônjuges têm desigualdades e diferenças religiosas. Casamentos mistos são os casamentos entre um católico e um batizado não católico, ou seja, um protestante, uma pessoa que vive protestantismo, que foi batizada, né, de forma válida, né, mas que ela não vive o católico, que não vive como católico. O católico é ótimo, né? Que não vive como católico, certo? Podem casar assim? Podem. Precisam de uma atenção particular dobrada dos cônjuges e dos pastores. E eles, eu acho que eu vou falar aqui mais pra frente, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então são esse tipo de casamento. E quais são os casamentos com disparidade de cultos? Casamentos com disparidade de cultos é onde há um católico e um outro é não batizado. Então, ou seja, casamentos ordinários, onde 2 são batizados e os 2 são católicos. Casamentos extraordinários, onde podem ser mistos ou díspares. Mistos são aqueles que um é católico, os 2 são batizados, um é católico e o outro não é católico. Casamento de disparidade de culto. Um é batizado e é católico e um não é batizado e obviamente não é católico, né? São realizados entre católicos e não batizados. Este exige uma atenção triplicada dos cônjuges e dos pastores. Mas não é um obstáculo, não quer dizer uma coisa que não possa existir. A diferença da confissão religiosa não é um obstáculo absoluto para o matrimônio. Casais podem compartilhar e aprender mutuamente sobre a sua fé. Então aquele negócio que os protestantes falam sobre o jugo desigual, aquilo existe para eles, tá? Aquilo existe na cabeça deles. Obviamente que esses casamentos, dentro da Igreja Católica, eles precisam de uma atenção especial. Eles precisam de detalhes especiais para que esse casamento aconteça. Certo? Dificuldades em casamentos mistos podem surgir devido à separação entre cristãos, certo? Ou seja, pode acontecer, se no casamento já existem muitas dificuldades, no casamento com desigualdade, com mistos, podem acontecer muito mais ainda. E essa disparidade de culto e divergências religiosas podem causar tensões, especialmente na educação dos filhos. Qual é um dos papéis dos casais? Não é a educação dos filhos? Então nesses casos aqui, o que se deve fazer? E aí nós temos os detalhes do matrimônio misto e os detalhes do matrimônio com disparidade de culto. Primeiro, os detalhes do matrimônio misto, casamentos onde os 2 são batizados, só que um só é católico. O matrimônio misto precisa da permissão expressa da autoridade eclesiástica para ser lícito. Então, ou seja, o bispo precisa autorizar, saber que vai acontecer. Um casamento ordinário, ou seja, entre 2 batizados e católicos, os 2 são católicos e os dois são católicos, melhor dizendo. Os 2 são católicos, não precisa da autorização do bispo. Só o padre ali está ótimo. Um casamento misto, um matrimônio misto, ele precisa da permissão expressa, assinada do bispo. Então o bispo precisa assinar. O bispo precisa exprimir, certo? De uma dispensa expressa do impedimento para a validade do matrimônio. Ou seja, ele precisa dispensar expressamente que não há impedimentos para a validade do matrimônio. Certo? Se o bispo ver alguma coisa e falar assim, não, olha, isso aqui não dá para acontecer. Isto supõe que o casal conheça e não excluam. Então o casal não pode excluir e conhecer essas realidades. Eles precisam conhecer os fins e as propriedades essenciais do casamento. Então o que é importante no casamento? Tudo isso que a gente falou aqui no início da aula. Tudo isso que a gente falou, o casal precisa conhecer isso. As obrigações contraídas pela parte católica no que diz respeito ao batismo. Ou seja, o não católico, nesse caso aqui, o não católico, ele não pode impedir
e ele não pode estar propenso a impedir o católico de exercer as suas funções como católico. E a educação dos filhos, ela deve ser uma educação que vai ser dada na Igreja Católica, com base nos ensinamentos e na doutrina da Igreja Católica. Não pode falar assim, eles só vão casar, mas que eles vão ser educados na Igreja Protestante. Não, o bispo não vai autorizar. Certo? O bispo não vai autorizar. Então são esses detalhes. Continuando então. A pastoral comum para os casamentos mistos auxilia em casos assim. Então existe uma pastoral para casamentos mistos, que auxilia nessa ajuda. Auxilia os casais a viver a sua situação particular à luz da fé, ou seja, uma situação particular, extraordinária. Auxilia também a superar as tensões entre as obrigações dos cônjuges, um para com o outro e para com as respectivas comunidades eclesiais e também para com os filhos. Certo? Vou colocar aqui também. E para com os filhos. E auxilia também essa pastoral, também vai ajudar no desenvolvimento do que lhes é comum na fé e respeito pelo que os divide. Ou seja, aquilo que é comum da fé deles, essa pastoral ela vai ajudar, ela deve ajudar eles a falar assim, olha, vocês têm isso em comum. E eles também vão entender aquilo que eles têm em desigualdade, aquilo que divide eles, por exemplo, não acreditar que a Virgem Maria é mãe de Deus, né, para alguns protestantes. E aí, no sentido disso, né, obviamente que existem outras coisas maiores, né, mas nesse sentido, para entender que isso não está impedindo, não está, e que deve haver respeito. Certo? E para finalizarmos, agora vamos falar sobre os matrimônios com disparidade de culto, onde um só é católico e um só é batizado, e esse mesmo é batizado. Certo? Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma tarefa particular a cumprir. Certo? E qual é essa tarefa? Está lá em 1 Coríntios 7. Porque o marido não crente é santificado pela sua mulher, e a mulher não crente é santificada pelo marido. Tá vendo? Que lá na Bíblia tem jugo desigual? Eita, mas o evangélico, o protestante, o evangélico não, né? O protestante, ele peca por não ler a Bíblia, por não entender a Bíblia. Porque a Bíblia está falando que pode haver casamento entre pessoas com jugo desigual. Quando eu vejo vídeos assim, eu fico pensando, gente, será que eles leem a Bíblia mesmo? Tá lá, 1 Coríntios 7,14. Se quiser conferir, confere na sua Bíblia aí. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a igreja se esta santificação levar à conversão livre do outro à fé. Então, ele deve rezar. Qual que é o papel fundamental desse cristão, desse católico? Rezar pela conversão e santificação do outro. Da outra, sei lá, né? Se for homem ou mulher, tanto faz. O amor conjugal sincero. O amor conjugal sincero. Então vamos lá. Amor conjugal sincero. A prática humilde e paciente das virtudes familiares e a oração perseverante podem preparar o cônjuge não crente para receber a graça da conversão. Então o homem é chamado, o homem e a mulher, que são católicos, são chamados a viver um amor conjugal sincero, ou seja, não ficar o tempo todo querendo converter de forma sem amor, certo? Pelo egoísmo, pelo orgulho. Também viver a humildade e a paciência no seio familiar e principalmente uma oração perseverante para que o outro se converta, para a conversão do outro. Mas uma conversão não porque ele só quer uma pessoa para acompanhar ele na missa, mas porque ele quer a salvação daquela pessoa. Ele quer a salvação daquela pessoa. Certo? Então, pode acontecer um casamento de pessoas que não são da mesma religião? Pode.
Pode acontecer de um casamento com uma pessoa não batizada e batizada? Pode acontecer, certo? Então é isso. Nós finalizamos aqui. Esse foi, parece que o vídeo mais longo que eu já fiz nesse conteúdo. E realmente era para ser longo mesmo. Era para ser pelo menos uns 6, 7 vídeos só sobre o matrimônio aqui. Mas enfim, a gente entende, né, que o conteúdo é um pouco maior. Espero que no outro não se estenda tanto. Mas se estender também, paciência. 20 minutos a mais não vai matar ninguém. Tá bom? 20 minutos, 30 minutos a mais não vai matar ninguém, né? Corta se você quiser. Agora eu já falei, né? Agora já passou a aula. Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilha esse vídeo, deixa no comentário aqui se você viu até o final. E escreve desígnio de Deus. Ou melhor, escreve sonho de Deus aqui. Escreve sonho de Deus nos comentários para eu saber que você viu até o final. Que você seja abençoado, selado na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.